proposto para essa noite uma mensagem que, ao meu ver, de acordo com o meu entendimento, com a experiência que eu tenho ao longo de mais de 30 anos, ministrando a palavra, ou quase 30 anos, pregando a palavra, ensinando, está aqui um tema absolutamente necessário. Está aqui, queridos, um tema que, penso eu, todos os cristãos precisam ouvir. Por isso eu pedi para vocês que vocês possam divulgar o máximo de pessoas neste momento, para que participe conosco aí pelo YouTube. Mas um tema extremamente necessário: Cristo e Anticristo, uma síntese da história. Esse é um tema, queridos, eu quero chamar a atenção de todos, porque quando nós colocamos Cristo e Anticristo enquanto uma síntese da história, com isso nós queremos dizer que o resumo de todas as coisas, ou seja, de toda a história humana, toda a história passa ou pelo Espírito do Cristo de Deus, ou pelo Espírito do Anticristo. Não há outro meio. Todos os homens, todos os corações, todas as pessoas que atingiram a compreensão da sua existência, estarão ou de um lado ou de outro, sendo trabalhados ou por um espírito ou por outro, de modo então que esse entendimento se torna fundamental para então nós decidirmos o nosso caminho, nós decidirmos o nosso viver, nós decidirmos pela nossa fé. Amém, queridos? Quero, com os irmãos neste momento, pedir que os irmãos abram a sua Bíblia em dois textos bíblicos. O primeiro é em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e então um segundo texto, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 8. São dois textos de base que irão nortear as nossas reflexões nesta noite. Antes de nós lermos, e enquanto os irmãos procuram aí nas suas casas esses dois textos, eu quero repetir 1 Timóteo 3,16 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 8. Eu quero situar essa ministração, eu quero situar a mensagem dessa noite dentro de dois grandes problemas que comumente nós temos sido questionados, tem nos perguntado. Talvez sejam duas grandes dúvidas da maioria dos cristãos, e é baseado nesses dois problemas que eu vou apresentar agora, antes da leitura dos textos, que essa mensagem se situa. O primeiro problema é o problema que nós vamos chamar de salvação versus perdição. Ou seja, o que é ser salvo? O que fazer para ser salvo? Ou quem são os perdidos? Ou o que leva alguém a, por fim, sofrer a penalidade eterna da segunda morte, que é a morte eterna. Então eu quero, essa noite, falar um pouco para os irmãos acerca dessa dicotomia, salvação e condenação. Isso porque muitas pessoas ficam perturbadas, pensando: puxa, será que eu perdi a minha salvação? Fulano perdeu a salvação? Como é que se ganha a salvação? E para tanto eu quero apresentar um caminho de entendimento entre salvação e perdição, que é a questão do processo. Começo afirmando que ser salvo, preste atenção, ou ser perdido, se perder ou se salvar, não é uma questão de um momento, instante da sua experiência. Ser salvo ou se salvar eternamente, ou se perder eternamente, é uma questão de processo. Ou seja, somente no final de um longo processo, alguém estará plenamente salvo, e somente ao longo de um grande processo, alguém estará de fato plenamente perdido. Antes do fim deste processo, tudo é possível que se resolva, que se mude, levando em consideração que salvação e perdição são processos. Os irmãos vão entender o significado do que eu estou dizendo ao longo dessa mensagem. E um segundo problema que eu quero também abordar, ou seja, essa mensagem vai tentar resolver, é o problema escatológico. Pense comigo que nós estamos vivendo momentos muito difíceis,
Agora com essa grande pandemia, aí no mundo inteiro, muitas pessoas sendo contagiadas por esse vírus, e não poucas pessoas morrendo. Então é um momento em que aparecem muitas pessoas, não vou dizer oportunistas, embora haja muitas pessoas oportunistas, mas é um momento em que muitos cristãos, às vezes enganados, às vezes desavisados, falta de compreensão, falta de entendimento, eles surgem no cenário para falar sobre escatologia, falar sobre a vinda de Cristo, falar sobre o aparecimento do anticristo, falar sobre o sinal da besta, e aí as pessoas ficam perturbadas, né? Essa semana mesmo, uma pessoa do nosso ministério, inclusive, me mandou uma mensagem de WhatsApp perguntando: pastor Alexandre, diga-me uma coisa, estou ouvindo falar aí algumas reportagens, algumas entrevistas de uma vacina que está previsto aí para que todo mundo, todas as pessoas do mundo sejam vacinadas, e essa vacina vai trazer uma espécie de um chip, de um biochip que vai ser implantado. Seria isso, porventura, o sinal da besta, né? Então as pessoas ficam espantadas com essas coisas. Aparecem também surgem aqueles que ficam apregoando, né? Me parece, foi a semana retrasada, tem mais ou menos 15 a 20 dias, surgiu aí um áudio, né, de alguém dizendo que no dia tal deste mês agora ia ter 3 dias de trevas e que nenhum carro andaria na rua. E a orientação dessa pessoa é que todos deveriam ficar trancadas dentro de casa. E presta atenção no absurdo que foi dito. E é dito que se alguém batesse a sua porta, que você não deveria abri-la, porque diz que demônios estariam fingindo, imitando a voz de parentes seus, para que você, abrindo a porta para o demônio, pensando que seria seu parente, ele pudesse entrar na sua casa, como se porventura o demônio precisasse de uma porta para entrar dentro de uma casa. Bem, de todo modo, é apenas para os irmãos terem uma ideia, uma noção, o quanto que falta às pessoas o entendimento, o discernimento. Eu quero essa noite trazer para os irmãos o discernimento de salvação e condenação enquanto processos, e quero trazer para os irmãos a questão escatológica, olhando-a do ponto de vista das realidades que as profecias trazem enquanto revelação. Amém? Para tanto, vamos ler a Escritura, 1 Timóteo capítulo 3, 16, e 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 8. Diz assim o texto de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Este é o primeiro texto. Eu chamo a atenção dos irmãos para essa frase. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Preste bem atenção na expressão mistério da piedade. Agora veja o outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 8, que dizem assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele, o homem da iniquidade, o filho da perdição, seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E eu chamo, portanto, a atenção dos irmãos para essa expressão de um modo particular, no versículo 7, quando diz o mistério da iniquidade. Se nós temos o mistério da piedade, em 1 Timóteo capítulo 3, 16,
Em 2 Timóteo nós temos o mistério da iniquidade e dois mistérios, portanto, o mistério da iniquidade, o mistério da piedade. Aqui para que os jovens, jovens cristocêntricos que irão ministrar essa palavra amanhã, para que vocês não se percam, essa mensagem ela trabalha em ciclos, ou seja, esses dois versículos ele cria a primeira dicotomia, ou seja, o mistério da iniquidade e o mistério da piedade. É sobre isso que eu vou falar. É o que o tema diz, Cristo e o anticristo. Então vocês podem começar a traçar Cristo e anticristo, mistério da piedade, mistério da iniquidade. E tudo que eu vou apresentar aqui é uma repetição disso, usando apenas figuras diferentes, para vocês entenderem as realidades espirituais da escatologia e entenderem a salvação e perdição enquanto processo. Voltando, portanto, aqui ao nosso ponto, quero que os irmãos pensem comigo que Deus, por meio da Escritura, nos traz ao entendimento nessa hora, nesta noite, essas duas grandes ideias. Olha, existe um mistério que opera, é um mistério chamado mistério da iniquidade. É uma operação do erro que trabalha em todos os corações e em todas as consciências, em todas as mentes, ao longo de toda a história da humanidade. Ao mesmo tempo e paralelamente existe um outro mistério, que também atua e trabalha em todas as consciências, em todos os corações, ao longo de toda a história, que é o mistério da piedade. Se você entender que de tudo que existe na história de Deus com a sua criação, são apenas dois mistérios, e que são, respectivamente, dois ministérios também, que é o da piedade e o da iniquidade, se vocês discernirem um e outro, tudo ficará muito fácil. Toda a história da humanidade, toda a luta do homem nesse cenário dramático de conhecer-se a si mesmo, de conhecer o outro, de conhecer a Deus, passa por esses dois mistérios. Alguém pergunta, pastor, que mistério ou que mistérios são estes? Veja o primeiro mistério, 1 Timóteo capítulo 3,16. Diz assim: e evidentemente grande é o mistério da piedade. Esse mistério da piedade está na sua Bíblia, 2 pontos. Segue-se, portanto, o que é o mistério da piedade? É aquele que foi manifestado na carne. Ou seja, fala do próprio Cristo de Deus que se faz homem. E quando o Cristo de Deus se faz homem, ele entra na história humana, ele se põe não somente por modelo de homem ideal, mas ele se põe por único caminho pelo qual os homens devem percorrer para chegar a Deus. Entenda que o Cristo de Deus encarnado, e a figura do Cristo de Deus encarnado é a cruz. A cruz, são dois trastes, um que desce dos céus à terra, no sentido vertical, e outro que cruza, que é no sentido horizontal. E no epicentro, portanto, no encontro desses dois travessões, que é a cruz, nós temos aqui, portanto, o Cristo de Deus encarnado como a síntese do que é o homem. Quando Deus criou o homem para ser exatamente o que o Cristo de Deus encarnado foi. Ou seja, o Cristo de Deus, sendo o Cristo, ele entra na humanidade para levar essa humanidade por um caminho, único caminho que pode conduzi-lo a Deus. Então o Cristo encarnado, ele não somente é uma expressão do divino, mas agora em carne ele é uma expressão do homem ideal para Deus. Deus criou todos os homens para ser como o Cristo de Deus encarnado. E falando, portanto, desse mistério, dessa encarnação, diz que grande é o mistério da piedade. Primeiro, aquele que foi manifestado na carne. O Cristo manifestado em carne, ele é a expressão de tudo aquilo que o Pai é. Ele é a expressão exata daquilo que o Pai é. Ou seja, todos os sentimentos, toda a vontade, todos os atributos divinos se encarnam nessa pessoa de Jesus de Nazaré.
aqui colocada como esse mistério. E porque então ele, nesse viver humano, na carne, ele manifesta o divino, é dito que ele foi justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos, ele foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo e recebido na glória. E aqui nós temos toda uma trajetória, desde o primeiro momento em que ele se faz carne, que é o primeiro ponto, aquele que foi manifestado em carne, até o seu retorno, quando diz que ele foi recebido na glória. Entre o se fazer carne e o ser recebido na glória, nós temos a história de um homem chamado Jesus de Nazaré. Nós temos a história de um homem que, vivendo na terra como homem, como diz o escritor aos Hebreus, participante de carne e sangue, a nossa semelhança, ele viveu segundo a vontade de Deus. Toda a sua vida foi vivendo para o Pai, em amor, em obediência. Embora sendo tentado em todas as coisas, diz ainda o livro de Hebreus, ele não conheceu pecado. Dolo algum se encontrou em sua boca. Como o próprio Cristo declarou nos evangelhos, momentos antes de ser preso, ele diz: vamos daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então esse mistério desse Cristo homem, que enquanto homem viveu toda a vontade de Deus, é um mistério que vem sendo trabalhado e revelado ao longo de toda a história. Todos os homens são convidados a se voltarem para esse Cristo de Deus. Todos os homens são convidados a voltarem seus olhos para esse Cristo encarnado e crucificado. Como o próprio Cristo vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 8, que esse Cristo seria suspenso no madeiro, e enquanto suspenso ali na cruz, ele atrairia todos os olhares para ele. A grande questão é como você olha para esse Cristo. Se você é atraído por ele, atraído pelo que ele é, pelo que ele representa, pelo que ele ensinou, pelo que ele viveu, e portanto, sendo por ele atraído, você se une em consciência e coração a este Cristo, ou se você simplesmente renega ao Cristo de Deus, enquanto a verdade que ele manifestou e que ele viveu aqui em carne entre os homens. Mas não há somente esse mistério de Cristo, há o mistério da iniquidade. Eu quero que vocês comparem esses dois mistérios. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante, diz assim: porque de nenhum modo vos engane, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto é a parousia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Preste atenção, esse mistério contrário a Cristo fala então de um homem chamado homem da iniquidade. É um homem chamado filho da perdição. Olha as suas características, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Temos, portanto, aqui dois homens. Nós temos aqui o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que representa esse mistério da iniquidade. E temos aqui o homem encarnado, que é o Cristo de Deus, encarnado Jesus de Nazaré, que é o mistério da piedade. Enquanto o anticristo, o homem da iniquidade, ele está com o seu coração tomado de engano, tomado de ódio, tomado de perversidade, ele se opõe a Deus,
se opõe a tudo que se chama Deus, ele é contrário aos sentimentos de Deus, ao coração de Deus, à vontade de Deus. Do outro lado nós temos outro homem, totalmente favorável ao Pai. Alguém que viveu em completa submissão, em completo amor, como alguém que de fato ama a Deus, e não somente viveu os atributos divinos, mas é aquele que convida todos nós a, crendo nele, sermos tomados, portanto, do seu mesmo Espírito. De maneira, queridos, que salvação e condenação não é simplesmente o ato de que a pessoa levantou a mão, aceitou Jesus, está salvo, ou porque ela foi batizada, está salva, ou porque a pessoa não levantou a mão, não batizou, está perdido. Não vamos por esse caminho, uma vez que ser salvo ou ser perdido será o resultado de um longo trabalhar no seu coração e na sua alma desses dois homens, desses dois mistérios. Ou seja, ou você estará sendo constituído nesse mistério da iniquidade, ou você estará sendo constituído no mistério da piedade. Ou você fará parte desse primeiro homem, que a Bíblia chama de velho homem, que a Bíblia chama de homem da iniquidade, ou você fará parte do segundo homem, que é o novo homem, que é Cristo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo, ele falando de toda a humanidade, no capítulo 5 de Romanos, ele coloca basicamente somente dois homens. Cristo, que é o novo homem, e Adão, que é o velho homem. Então nós temos, desde o princípio, duas linhas. Ou seja, se você fala, pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? Deve atentar para o mistério da piedade. Não existe salvação por meros dogmas. Não existe salvação porque você simplesmente acredita deste modo e não daquele. Nós temos que entender que salvação é algo que acontece dentro do coração humano. Também não há perdição, porque você diz acreditar ou desacreditar deste ou daquele modo. Condenação é o resultado de um processo, de algo que foi sendo constituído gradativamente dentro do coração humano. No final da história, quando tudo se consumar, todos os salvos, sejam eles na categoria de igreja, ou seja eles nas categorias de nações restauradas, o que é verdadeiro é que todos os salvos, eles terão sido trabalhados pelo mistério da piedade que é Cristo. E no final da história, aqueles que porventura houver que sofrerem a morte eterna, serão aqueles que terão amadurecidos dentro de um longo processo que é o mistério da iniquidade. Alguém pergunta, pastor, como isso acontece? Ou melhor, como eu posso entender isso de maneira prática? E aqui começa, portanto, os ciclos. Ou seja, a mesma coisa que nós falamos sobre Cristo e anticristo, e sobre o mistério da iniquidade, o mistério da piedade, vamos falar agora de maneira detalhada para que os irmãos entendam. Pensem no primeiro, segundo e terceiro capítulo da Bíblia. Gênesis capítulos 1º, 2º e 3º. Ali nós temos como que uma semente. A Bíblia toda segue nesse sentido, nessa metáfora. O livro de Gênesis é um livro de sementes. Ali nós temos as ideias básicas das realidades espirituais ali como sementes, que devem se desenvolver ao longo da Bíblia e ter a sua frutificação e a sua consumação no Apocalipse. Então vamos começar desses princípios básicos. Deus cria o homem, Adão. Adão, em Gênesis capítulo 1 e 2, ali você tem macho e fêmea. Entenda Adão não como o homem do sexo masculino, mas enquanto macho e fêmea, ambos foram chamados pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Ali está a humanidade, presta atenção nesta humanidade. Uma humanidade que agora é colocada diante de duas árvores.
há um jardim. Dentro do jardim agora tem, duas árvores centrais, chamadas árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que nos é dito acerca da humanidade em relação a estas duas árvores? É dito que comendo o homem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Ou seja, você quer saber por quê? O homem ou alguém no final sofrerá condenação eterna? Ora, porque comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas alguém pergunta, pastor, então comeu do fruto, morreu? Não, você vai entender que essa árvore, ela representa um longo processo na sua existência. De modo que também estava ali a humanidade diante da árvore da vida. E é dito, comendo daquele fruto, o homem viveria eternamente. Portanto, temos aqui a humanidade, temos a morte eterna e a vida eterna, logo nos 3 primeiros capítulos da Bíblia. E aqui é algo muito simples, porque comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, como se pode ler literalmente, Gênesis capítulo 2, versículo 17, que uma vez que o homem, tomando daquele conhecimento, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da ciência do bem e do mal, portanto o homem tomando o conhecimento, e fazendo desse conhecimento a sua vida, a sua existência, no sentido de que porque o homem agora se entende como sendo o maior em toda a criação, acima de toda a criação infra-humana, acima dos animais, dos vegetais e dos minerais, esse homem se orgulha, e porque ele se orgulha, ele agora se põe a viver sem Deus. Comer da árvore do conhecimento não é nem um ato isolado, e tampouco é um ato, seria um ato, como eu posso colocar, literal. Ele representa uma atitude de coração. Assim como comer da árvore da vida, é uma questão de você reconhecer a Deus como a fonte da vida, a fonte da existência, e você então passar a viver por meio de Deus. Aqui você tem a independência na árvore do conhecimento e a dependência na árvore da vida. Ou você é um homem que confia integralmente no Senhor em todos os sentidos da sua vida, ou você é alguém que confia integralmente em você mesmo. Confiar em si mesmo, fazer de si mesmo a razão da sua existência, ou confiar em Deus plenamente, tendo-o como a fonte de toda a riqueza, de todo o bem, em todas as instâncias da sua vida, é a síntese de todo um processo de ser salvo ou ser perdido. Falando dessas duas árvores, ou dessas duas ideias de dependência, de independência, Jeremias disse no capítulo 17 do seu livro, ele fala, olha, falando da árvore do conhecimento, ele diz, maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia em si mesmo e que faz do seu braço mortal a sua força. Olha só que palavras profundas a de Jeremias. Este homem que lá em Gênesis 3 come da árvore do conhecimento, aqui em Jeremias é o homem que confia em si mesmo, é o homem que faz do seu braço mortal a sua força. Jeremias continua dizendo, este homem que confia em si mesmo, este homem arrogante, este homem presunçoso, é o homem comparado a um arbusto seco no deserto. Pensem num arbusto solitário, como diz Jeremias, habitando uma terra seca, uma terra inóspita, uma terra salgada, uma terra que ele não tem de onde tirar o seu sustento. É um arbusto que ali está não somente seco, mas ele vai cada dia mais minguando, até que ele seja completamente consumido por aquela secura, por aquele sal, por aquele calor, por aquele ambiente.
Este é um ambiente de um coração que não confia em Deus, mas que confia em si mesmo. E aqui é importante que nós pensemos isso, porque infelizmente, queridos, quando nos ensinaram a confiar em Deus, quando nós recebemos a Cristo, muitos de nós, quando nós aceitamos Jesus, lembram quando nós começamos a seguir a Cristo, talvez nos ensinaram a confiar nele equivocadamente, porque por meio da teologia da prosperidade, nos ensinaram dizendo: olha, você tem que confiar em Deus, porque Ele vai te dar um carro, porque Ele vai te dar uma casa, porque Ele vai te dar um casamento, porque Ele vai curar o caroço, porque Ele fará isso ou aquilo outro por você. E te prometeram tantas bênçãos de natureza meramente material, mas juntamente com essa suposta confiança de que Deus te daria tudo isso, também te foi dito que você devesse dele desconfiar, caso essas coisas materiais não chegassem às suas mãos, a ponto de muitos líderes incentivarem, ensinarem e conduzirem muitas pessoas a colocarem Deus contra a parede, a pronunciarem palavras de arrogância contra Deus. E na verdade, aquele que confia no Senhor, ele não tem um coração arrogante, ele tem um coração que confia inteiramente em Deus, a despeito de qualquer circunstância adversa, porque ele entende que ele, o homem, é um ser temporal, é uma existência passageira. Eu não me gerei, eu não dei a mim mesmo os dons, as habilidades, a consciência, tudo que sou veio de Deus. E portanto, o mesmo Jeremias agora falando daqueles que comem da árvore da vida, ele diz: olha, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Bem-aventurado é aquele que faz do Senhor a sua salvação, aquele que faz do Senhor a sua esperança, aquele que tem no Senhor a sua confiança. E este que tem tal sentimento no coração, diz Jeremias, é como um homem plantado junto a ribeiros de água. É como uma árvore que estende as suas raízes para os mananciais mais profundos. É aquele que no seu coração, no seu íntimo, tem aquela certeza, aquela segurança que ele veio de Deus e que ele está em Deus, que ele volta para Deus, e Deus, portanto, é a razão de todas as coisas. Vida eterna e morte eterna não depende de você estar nesta ou naquela religião. A religião são coisas de homens. São os homens que criam as religiões, sejam elas quais forem. Seja budismo, islamismo, judaísmo, cristianismo ou qualquer outro ismo que você queira apresentar. Todos esses ismos são criações humanas. Nenhuma salvação, ou melhor, desculpe-me, nenhuma religião é garantidora de salvação. E nenhuma religião tem o poder de condenar quem quer que seja. A salvação depende de você compreender que como homem, como ser inteligente, você está diante da árvore da vida e da árvore do conhecimento. Ou seja, essas duas árvores são duas disposições possíveis dentro do homem. Ou você tem um coração que elege Deus como o seu tudo, ou você tem um coração que bane Deus da sua existência e que você agora deposita toda a sua confiança em si mesmo, se torna um Caim, se torna um Nirode, se torna um Nabucodonosor, se torna um Herodes, um César Nero, se torna alguém que tem no coração uma disposição de negar a Deus, seja negar no sentido filosófico, seja negar no sentido prático, quando com a boca se declara o nome de Deus, mas o coração está longe do Senhor. Salvação e condenação, portanto, são processos. Hoje mesmo, poderia dizer, há milhares e milhares e milhares de cristãos
chamados evangélicos, que vivem por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até mesmo a fé que eles dizem ter no evangelho se torna para eles a sua própria arrogância, quando eles se declaram por isso salvos e se põem agora a condenar outros. E aqui eu trago um aspecto interessante com respeito à nossa confissão. Quando você diz, eu creio em Jesus, você quer dizer, eu estou no mistério da piedade. Se você diz, eu creio em Jesus, é como que você dissesse, eu estou comendo da árvore da vida. Quando você diz, eu creio em Jesus, teoricamente falando, é como que você dissesse, olha, desde que eu conheci o Cristo de Deus revelado nas Escrituras, que todo o seu viver, todo o seu falar, todos os seus ensinamentos são para mim, no meu coração, a verdade. E só a nível de ilustração, vocês se lembram quando Jesus diz assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados? Aquele que crer no Senhor, ele toma para si este mandamento. Aquele que crer no Senhor, ele pode ter até profunda dificuldade em cumprir com esta ordem, em cumprir com este conselho. Mas se ele crer no Senhor, o crer significa que ele se apropria dessa verdade e entende, eu não sou o Senhor de nenhum outro ser humano, e não sendo eu Senhor de nenhum homem, eu não estou habilitado a julgar. Porque sempre que eu julgar o homem, eu posso incorrer em grande e grave erro. Primeiramente porque eu só consigo fazer a leitura dos seus atos externos. E segundo, que eu me coloco por Senhor daquele a quem eu julgo. Então, aquele que crer no Senhor, comer da árvore da vida, é falar assim, olha, eu não sei, eu não sou, eu não faço. Eu estou em Cristo e quero viver por meio de Cristo. Quero que esse Cristo me ensine, quero que esse Cristo me conduza, eu quero que esse Cristo me liberte, eu quero que esse Cristo seja trabalhado dentro de mim, a tal modo que todo o seu ser seja amalgamado ao meu ser, para que eu possa ser dele uma expressão. De modo que vida eterna e morte eterna estão para as duas árvores simbólicas, que são, respectivamente, duas disposições de coração, ou a afirmação do absoluto que é Deus e a plena confiança nele, ou a negação de Deus para fazer do homem o seu absoluto, a sua existência. Para os irmãos entenderem um pouco melhor esse conceito de dependência e independência, árvore da vida, árvore do conhecimento, vida e morte, basta que vocês se lembrem que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Tendo Caim matado Abel, Deus deu um outro filho a Adão e Eva, chamado Sete. E portanto, no capítulo 4 e capítulo 5 de Gênesis, vocês encontrarão a história de Sete e a história de Caim. Vocês vão encontrar o registro de 2 genealogias. Podem fazer o paradigma, tá, queridos? Cristo, de um lado, você vai descendo. Cristo, o mistério da piedade, árvore da vida. Aí agora coloca genealogia de Sete. Do outro lado você coloca anticristo. Embaixo, árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode seguir genealogia de Caim. Porque todos esses quadros, eles criam, na verdade, eles demonstram essa disposição, ou 2 disposições diferentes que você pode cultivar no seu coração. Quando fala então em Gênesis sobre a genealogia de Caim, que é essa genealogia que está para a árvore do conhecimento do bem e do mal, é dito que Caim retirou-se da presença de Deus
e foi habitar numa terra distante chamada Nod. Aqui é o princípio da morte eterna. Veja que morte eterna não é simplesmente um erro, mas é uma atitude que vai sendo sedimentada no coração. É uma disposição que vai sendo consolidada no coração. É um retirar-se da presença do Senhor. É um ignorar completamente a Deus como seu tudo e falar, não, eu posso viver por mim mesmo. Caim se retira e vai habitar numa terra distante. Essa terra distante também ilustrada lá na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo partiu para uma terra distante, distante de Deus. Não uma distância geográfica, não uma distância que se caminha a passos, nem com carros, nem com cavalos, nem com asas, como diria Santo Agostinho, mas é um distanciamento que acontece aqui dentro do coração. E indo habitar numa terra distante, chega a cair num lugar distante, sozinho, ele fala, bem, aqui eu preciso de criar para mim tudo aquilo de que eu preciso para a minha subsistência. E aí vem a genealogia de Caim. Primeiramente, Caim constrói uma cidade. Olha, interessante. E ele coloca o nome dessa cidade, o nome do seu filho, Enoque. Não o Enoque que andou com Deus, outro Enoque. E agora aqui, tendo essa cidade, ele vai gerando filhos. E diz a Bíblia que os seus filhos, essa genealogia, cada um que vinha, cada um deles foi criando, foi inventando algo. Aí você vai encontrar o pai daqueles que tocam flauta, o pai da música humana. Você vai encontrar, semelhantemente, aquele que cria gado. Você vai encontrar, semelhantemente, aquele que fabrica tendas. Você vai encontrar, semelhantemente, aquele que é o criador dos instrumentos cortantes da indústria. Alguém pergunta, pastor, mas qual é o problema de criar gado, de fazer tendas, de criar instrumentos musicais? Onde está o problema de tudo isso? Eu diria, não há nenhum problema. O problema é que o que se vê aqui é exatamente o que Cristo diz em Mateus capítulo 24. Ele diz, olha, os dias da vinda do Filho do Homem serão como os dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, comiam, davam-se em casamentos. Os homens plantavam, os homens colhiam, os homens edificavam. Oh, mas qual é o problema disso? É que os homens estão vivendo por si mesmos e para si mesmos, ignorando completamente a Deus. Não pense você que a genealogia de Sete, que os filhos de Sete também não criaram gado, criaram. Eles também construíram tendas, é verdade. Mas a revelação está dizendo, olha, entenda que quando Caim se afasta da presença de Deus, ele agora como um gentil, ele agora como um homem angustiado, ele agora como um homem que confia em si mesmo, Caim agora como um homem que anda, como posso colocar, perturbado ou ansioso pela sua própria existência, ele então começa a prover tudo de que ele precisa, se cercar de tantos bens que ele com a sua própria mão promoveu, como quem dissesse, eu sou o suficiente para mim mesmo. Aí você lê, então, a genealogia de Sete. É interessante, porque é dito que Adão gerou Sete, diz que Sete viveu, teve filhos, viveu mais tanto tempo, e depois de viver mais tanto tempo, gerou mais filhos, e depois morreu. Aí fala do filho de Sete, que agora esse filho também viveu tantos anos, e tendo vivido, ele gerou filhos, e depois que gerou filhos, ele viveu mais tantos anos, gerou mais filhos, e então morreu. E agora esse outro filho, e aí todos dessa linhagem de Sete, é dito que viveram, geraram, viveram, geraram e morreram. A pergunta é, ora, mas eles não fizeram nada além de viver e gerar? Será que eles não criaram gado semelhantemente? Lógico que sim. Mas entenda que a Bíblia não é um livro de história, é um livro de revelação. Ela quer fazer que essas genealogias signifiquem algo no plano do seu entendimento com respeito à salvação e perdição. E a síntese, portanto, dessas duas genealogias é que Caim apartou-se, separou-se,
saiu da presença de Deus. Ao passo que Sete é aquele que gera uma linhagem. Sete deu à luz a Enos. E Enos, então, tendo nascido, desde o nascimento de Enos. Enos é uma palavra que significa, traduzido para o português, fraco, frágil, mortal. Quando tal sentimento de fragilidade, de conhecer a sua mortalidade, a sua fraqueza, que você sabe que você não é, daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, condenação é o resultado de um longo processo, de um coração que se apartou do Senhor, que fez do seu braço forte, do seu braço a sua carne, a sua força, enquanto que salvação é o resultado de um processo de dependência, de reconhecimento, de entrega, de busca, de compreensão acerca de Deus. Alguém pergunta, pastor, mas por que você diz processo? Simples, porque todos nós que cremos no Senhor, no momento que você crê com o seu coração de fato e de verdade, preste atenção, é aquele momento em que você concebe Cristo como a verdade. A verdade não é Platão, não é Aristóteles, não é Nietzsche. A verdade não sou eu, não é a religião tal, não é a igreja tal. A verdade é aquele que se fez carne, que viveu entre nós. É o seu modo de falar, de viver, de ensinar. Tudo o que ele realizou, tudo o que ele é, tudo o que ele ensinou, isso é a verdade. A partir desse momento que você tem essa concepção dentro de você, de que não há outra referência e não há outra verdade, porque Cristo é a verdade absoluta, a partir daí começa um doloroso processo. Que doloroso processo é esse? Começa um processo difícil. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 e veja o que Paulo nos ensina. Filipenses capítulo 2. Ele começa dizendo assim, olha, para os cristãos, e você que vai perceber o processo. Tende em vós. Olha que coisa simples. Não temos que ficar discutindo teologias, preocupado com tanta coisa. A teologia nos faz preocupar com tanta coisa. Queremos entender tanta coisa que no final não serve para nada. Entenda o essencial, entenda a síntese da história. E aqui nesse texto Paulo vai colocar essas duas árvores, esses dois homens, esses dois mistérios, esses dois ministérios lado a lado. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Simples assim. Se eu perguntasse assim para vocês que estão aqui agora em Vicente Pires, e para vocês que estão em casa, a mesma pergunta. Você já tem dentro de você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Talvez alguém precipitadamente responda, já tenho, eu tenho. Seria melhor você dizer assim, pastor, eu tenho um forte desejo de desenvolver esse sentimento. Por isso que eu digo que salvação é processo. Que sentimento de Cristo Jesus é este? Ele diz, pois ele, sendo ou subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. E aqui, por inferência, nós conseguimos vislumbrar o outro lado. Porque de um lado nós temos aquele que, sendo Deus, não julga no coração, ele não se apega no coração, porque se lê literalmente, não se aferrou ao fato de ser Deus. Do outro lado nós temos a história de um querubim, que não sendo, porque ele é mera criatura, não sendo Deus, nem subsistindo em forma de Deus, mera criatura, ele julgou por usurpação o ser igual a Deus,
quando declarou: eu subirei acima das estrelas do céu e exaltarei o meu trono. Veja esses dois paradigmas. Este que diz: eu serei semelhante, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É apenas outra linguagem para você entender. E esse que, sendo Deus, subsistindo na forma de Deus, não se apega ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se esvazia, é a árvore da vida. Qual sentimento você vai cultivar no coração? Qual vai prevalecer? Em qual processo você está? Nesse que tem um sentimento de grandeza, de orgulho, de pretensão, de presunção, de arrogância? Ou esse que, sendo, ele não se apega ao fato de ser? Que maravilha! Continuemos, vamos entender melhor. Antes, a si mesmo se esvaziou. O que Lúcifer fez? Ele se orgulhou. E Cristo se esvaziou. Cristo assumiu a forma de servo, enquanto Lúcifer queria colocar o seu trono acima das estrelas dos céus. E Cristo a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Qual foi o resultado? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse é o resultado de toda essa obra, essa kenosis, esse esvaziamento de Cristo. Paulo diz: tende em vós esse mesmo sentimento. Alguém diz: pastor, peraí, legal, eu acho bacana essa ideia de Lúcifer subindo, o Cristo descendo, Lúcifer inflando, Cristo... É bonito isso. Agora, de modo prático, onde eu vejo esses dois sentimentos, essas duas disposições na vida prática, no meu cotidiano? Você vai ter que olhar um pouquinho acima, aí no capítulo 2 de Filipenses mesmo, versículo 1 em diante. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que... E agora vem a aplicação da palavra. De modo que penseis a mesma coisa. Qual que é o nosso problema? Nós temos um espírito divisivo. O homem tem um espírito de divisão. O homem não une, o homem caído só separa. A palavra diabo, tão temida pelos crentes, é algo tão comum nos seus corações, porque a palavra diabo, do latim diabolus, significa aquele que separa. Todas as vezes que você se põe por alguém que está dividindo, rompendo, resistindo desenvolver um sentimento comum a todos, você é como Jesus falou acerca de Judas, é diabo. Ele diz: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ah, pastor, continua meio vago, sabe? Tudo bem, e aí? Versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas fazei tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Veja que o que nos é ensinado nessa pequena porção é o desenvolvimento de um sentimento totalmente cristão. Um sentimento que está sempre procurando a conciliação, sempre procurando
a reunião, sempre procurando a congregação. É um espírito que nunca desagrega. Para você que não entende o que eu digo, é simples. Quando você fala mal do outro, você é diabolos. Quando você fala mal de um irmão, e o pior, você fala mal, e você justifica no seu coração, que você se põe como um arauto da verdade. Eu estou protegendo os irmãos daquele irmão. Não, você é diabo. Você é perverso. Disse Jesus: bem-aventurados pacificadores, os que promovem a pacificação, não os que promovem batalhas, guerras, ciúmes, contendas, intrigas. Só a nível de exemplo. De modo então que, desde Gênesis, as duas árvores, duas disposições, dois sentimentos, Cristo e o anticristo, isso vai caminhando, até quando chega no Apocalipse, você vai encontrar ali uma grande batalha. Eu não sei quantos ali que leram o Apocalipse alguma vez, e que perceberam que o grande drama do Apocalipse é que, começando o capítulo 1, logo no capítulo 1 de Apocalipse, logo a trindade divina é apresentada. Quando fala do Pai, aquele que era, que é e que é eternamente. Quando fala do Filho, enquanto aquele que pelo seu sangue nos constituiu um reino para Deus o Pai, e fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Logo no capítulo 1 temos uma trindade divina, mas logo nós vamos encontrar também no Apocalipse uma trindade satânica. Nós temos a figura ali do dragão, que é o diabo, temos o falso profeta e temos o anticristo. O grande drama do Apocalipse são essas duas trindades, como que num jogo. E o Apocalipse, portanto, vem dizer: olha, por fim, Deus vencerá todo o mal. Agora, no meio desse drama está você e está eu. E é nesse drama, portanto, em meio a esse drama, preste atenção, é que também nos fala o Apocalipse de 2 selos. Não pense 2 selos enquanto 2 carimbos. Não pense em selo enquanto código de barras. Não pense em selo enquanto chip, ou biochip, ou microchip, ou nanochip. Não pensem nisso. Não. A Bíblia é um livro espiritual. Esses 2 selos de que diz o Apocalipse, que é o selo da besta, 666, e o selo de Deus, que está no capítulo 14 de Apocalipse, quando fala que sobre o monte Sião estavam aqueles em cujas testas havia sido selado o nome do Pai e do Cordeiro. Ou seja, no Apocalipse tem aqueles que são selados com o selo da besta, e tem aqueles que são selados com o nome do Pai e do Cordeiro. Esse selo implica tudo aquilo que foi chancelado no seu coração ao longo da sua existência. Hoje mesmo, o mundo está sendo selado com o selo da besta. Na medida e na proporção em que você se permite se ver como Deus, se pôr como Deus, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ah, pastor, não sei não, viu? Deve ter gente falando aí nos comentários, eu imagino, né? Ah, pastor, o selo da besta é um microchip, é um nanochip, um chipinho tão pequenininho que vai levar todos os seus dados inscritos nele. E eu pergunto para você que pensa dessa maneira: se este nanochip que você diz é o selo da besta, então qual que é o selo de Deus que está em oposição ao selo do anticristo? Será que algum pastor, algum homem vai agora começar a colocar um chip em você dizendo que esse é o selo de Deus? A própria Bíblia diz qual é o selo de Deus. Ah, pastor, diz onde está escrito. Capítulo 14 de Apocalipse. É o nome do Pai e do Cordeiro inscrito
inscrito na sua consciência. E, portanto, em contrapartida, o selo da besta só pode ser o nome do anticristo. O nome na consciência, ou seja, a constituição de uma consciência que se percebe 6, que é o homem, mas é 6, 6, 6. É o homem que a si mesmo se faz Deus. De modo que nós estamos sendo selados. Pastor, eu estou sendo selado. Está, neste momento você está sendo selado. Aí quem está me selando, Deus ou o capeta? Depende de você, das suas escolhas diárias, das suas decisões diárias. Se porventura, quando você percebe em você qualquer traço da árvore do conhecimento, qualquer traço do homem do pecado, do homem da iniquidade, quando você percebe, se você se volta para Deus, se você se arrepende, se você trata, aí você está sendo selado com o selo de Deus. Mas se você está orgulhoso, achando que você é um crente, e por isso está salvo, e não está percebendo um tanto de traços do pecado, um espírito anticristo, anticrístico, contrário a Deus, anti-Deus, agindo em você, a inveja, maldade, falta de perdão, a perseguição, maledicência, e você consente nisso, tem prazer nisso, vive nisso, você pode ser batizado 1 bilhão de vezes, nas águas do Jordão, de Siloé, de onde você quiser, mas você está sendo selado, é com o selo do homem da iniquidade. Portanto, do ponto de vista escatológico, estou apresentando esses selos como realidades espirituais, disposições do coração. Enquanto salvação, eu estou dizendo que salvação é o final de um processo de selamento, e perdição é o final de um processo de selamento. E hoje nós somos convidados, portanto, a repensar a nossa vida cristã. Cada um, você que está em casa agora, logo após essa reunião, não permita que os pássaros venham e levem a semente da palavra, mas faz o seguinte, peça a Deus luz, se volte para dentro de você, repense seus conceitos, lembra das palavras de Paulo que diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Ou seja, julgue a você mesmo, os seus relacionamentos. Procure aqueles relacionamentos mais complexos, mais difíceis. Pessoas que passaram pela sua vida, ou que estão na sua vida. Como você pensa acerca dessas pessoas? Será porventura que você não desenvolve sempre um espírito de inimizade contra alguém? E esse espírito não é o mesmo espírito de Cristo Jesus, não é o mesmo sentimento de Cristo. Partidarismo. Quando você pensa contra o outro, não tem o mesmo sentimento. Pastor, mas como é que eu posso ter o mesmo sentimento se o camarada lá não vale nada? É o mesmo sentimento que Cristo Jesus tem por ele, de misericórdia, de perdão. Mas aí é quando o velho homem se levanta e fala assim, não, Deus vai condenar aquele cachorro, aquele vagabundo. Já ouviram pessoas falarem nesse tom e com tais palavras, inclusive? Então, esse que grita espuma desse jeito a boca, é exatamente esse espírito do velho homem, porque não está de acordo com Filipenses capítulo 2. É comer da árvore do conhecimento. Quem come da árvore do conhecimento é arrogante, é orgulhoso, é presunçoso, é julgador. Mas quem come da árvore da vida, tem Cristo trabalhado dentro de si. Eu sei, irmãos, eu estou no mesmo processo que todos vocês. Você não precisa me lembrar dos meus erros. Mas é nesse processo que nós estamos.
é que nós precisamos seguir no sentido de, se eu não alcancei ainda essa estatura, eu tenho hoje a oportunidade de buscar isso. E Cristo não mente, Ele diz: batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Meu apelo para que todos nós reflitamos sobre isso e busquemos cada dia sermos selados com o Espírito Santo. Amém?